Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu quero falar um pouquinho da diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica, né? Eu já falei um pouco disso em um outro vídeo de indicação de livros de teologias do Novo Testamento. Desde já eu te peço, se você puder dar uma passadinha lá na playlist de indicação de livros e assistir os livros de teologias do Novo Testamento, você vai ver várias indicações minhas de livros de teologia bíblica, tá bom, gente? Bom, a teologia sistemática, ela vai sistematizar as doutrinas bíblicas. Por exemplo, pneumatologia, doutrina do espírito, né? Porque em espírito em grego é pneuma, hamartiologia, doutrina do pecado, porque pecado em grego é hamartia, soteriologia, doutrina da salvação, porque salvação em grego é soteria, escatologia é a doutrina das últimas coisas, porque escatos é últimas, logia, estudo, últimas coisas, cristologia, doutrina de Cristo, paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, do Paráclitos de Deus, tá? Então a doutrina sistemática, ela vai sistematizar essas doutrinas bíblicas, ela vai compartimentalizar essas doutrinas bíblicas e ela vai analisar o texto bíblico à luz destas doutrinas, tá? Ela vai pegar evangelho, carta, tudo, o pecado, e ela vai trabalhar daquela forma. Isso é muito interessante, é bom, é importante a gente aprender, tá? Mas existem outras coisas também. A teologia sistemática, ela é uma análise mais macro da Bíblia, ou seja, mais lato, né? Senso mais largo, de uma forma mais larga, ou seja, sincrônica. Ela analisa como um todo essas doutrinas bíblicas dentro do texto bíblico. Já a teologia bíblica, ela já é uma teologia mais exegética, mais estricto, como a gente diz no latim, é mais estreita. Ela não é lato, ou seja, larga como a teologia sistemática, ela é mais estricto. Em outras palavras, ela é mais pormenorizada, ela é mais diacrônica. Vamos supor que você fosse analisar o rio Amazonas. Numa leitura diacrônica, você analisaria quantos quilômetros mede o rio ali e tal, ou seja, analisaria o rio já montado, já composto. Agora, numa leitura diacrônica, você ia pesquisar quais foram os afluentes que geraram aquele rio ali. Você vai mais pormenorizar, vai trabalhar os detalhes, tá, gente? Então, isso é muito importante você saber. Dito isto, eu quero falar de um texto com vocês hoje, que é o texto do divórcio, e mostrar algo muito interessante no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, tá? Você já parou para se perguntar, pelo menos eu, quando era muito garoto, comecei a estudar a Bíblia muito novo, eu me perguntava assim, gente, para que 4 evangelhos se às vezes eles repetem as mesmas coisas, né? Eu tinha uma mentalidade de que os evangelhos eles eram uma mera cópia um dos outros, isso aos meus 14 anos de idade. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Muita coisa, e vai começando a vir respostas que a gente nunca imaginou. Então, essa era uma questão que eu tinha. Para que 4 evangelhos se muitas vezes eles esbarram nas mesmas narrativas? Gente, primeiro detalhe muito importante aqui que eu quero acentuar para vocês. Os evangelhos, eles não são uma mera cópia uns dos outros, gente. Você precisa entender que cada evangelho, quando foi escrito para sua respectiva comunidade. Em outras palavras, para a sua comunidade específica. Cada um por um evangelista e para uma comunidade específica. E cada evangelista vai pegar a mesma história e aplicar uma teologia diferente para atender às respectivas necessidades das suas comunidades. Em outras palavras, eles vão adequar o ensino de Jesus, as palavras e os ditos de Jesus e vão aplicar, acomodar de maneira que essa acomodação vai atender às necessidades
das suas respectivas comunidades. Isso é muito importante você saber. Dito isto, eu vou mostrar para vocês agora aqui um texto bíblico, né? E esse texto vai falar de divórcio. O divórcio na Bíblia, né? Jesus não diz que só em caso de prostituição, adultério. Isso é um texto que muita gente não gosta, não é verdade? Mas é a palavra de Deus e não dá para a gente relativizar a palavra de Deus. Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, eu vou botar o de Mateus e vou botar o de Marcos. Mas antes de colocar, eu queria falar isso para vocês aqui, para vocês já irem para o texto analisando isso que eu vou falar aqui, que é muito importante, tá? Primeiro, quando Jesus fala de divórcio no Evangelho de Mateus, você vai perceber que você vai ver literalmente a tendência de Mateus em trabalhar a questão de defender a figura feminina, tá? No Evangelho de Mateus, a questão do divórcio, ela nada mais é do que uma defesa à figura feminina. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para os judeus. Os judeus eram uma comunidade patriarcal que desvalorizavam a figura feminina e superexaltava a figura masculina. E naquela época, muitos homens estavam largando as suas esposas por questões tolas. Diz a tradição que tinha homens que largavam a mulher porque queimou um arroz, por exemplo, só para você ter uma ideia, tá? Questões bestas, banais. O homem enjoava da mulher e trocava de mulher. Então, Jesus ele vai trabalhar isso. E nesse aqui, a defesa é específica das mulheres. Vamos ler? Vou botar aí na tela para você ler, tá? Mateus capítulo 19, versículo 3 em diante. Vamos ler aí. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, estavam testando Jesus. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, olha aí, por qualquer motivo. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. E replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. E disseram-lhe os discípulos, será essa a condição do homem relativamente à sua mulher? Não convém casar? Então percebam que nessa passagem do Evangelho de Mateus, um detalhe muito importante, Jesus só falou do homem repudiar a mulher, não falou da mulher repudiar ao homem. Por quê? Porque dentro da comunidade judaica, a mulher não tinha direito de se divorciar. Ela poderia ser espancada, maltratada, traída, ela não tinha o direito de se divorciar. É por isso que no Evangelho de Mateus, na verdade, isso aqui é uma defesa às mulheres. Jesus ele está dizendo que o homem não pode repudiar, abandonar a sua mulher, a não ser que seja por questão de traição. Porque se dois são uma só carne, e entra uma terceira pessoa, então já não são mais uma só carne. Ou seja, houve uma quebra de pacto, uma ruptura de aliança, tá? Diante do Senhor. Então, não tem valor nenhum mais o matrimônio a partir do momento que acontece o adultério, a prostituição, a relação sexual ilícita. E a escola de Shammai, um grande rabino que existia na época, ele defendia essa questão aqui, tá? Mas a escola de Akiba, ele já dizia que se o cara quisesse se divorciar por qualquer coisa, ele se divorciaria. Então, no Evangelho de Mateus, a defesa é para as mulheres. O homem não pode repudiar a mulher. Agora, observa como Mateus aplicou bem a sua teologia
acerca daquilo que Jesus falou à comunidade mateana, que era uma comunidade judaica, tá? A gente chama a comunidade mateana por causa de Mateus, Marcana por causa de Marcos, Lucana por causa de Lucas e Joanina por causa de João, tá bom, gente? É uma forma de falar. Não significa que o nome da comunidade fosse essa. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença no Evangelho de Marcos, só para vocês terem uma ideia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 2 em diante, diz assim: E aproximou-se dele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Observe que é a mesma coisa que acontece no outro texto. E ele respondeu: Que vos ordenou Moisés? E tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Parece o mesmo texto, gente. Mas olha o detalhe no final. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. Aí observa que em Mateus aqui para. Só que em Marcos continua. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Observa o detalhe, gente, do texto. Em Mateus, ele só fala do homem repudiar a mulher. Em Marcos, ele vai falar da mulher também repudiar o homem. Ele fala do homem repudiar a mulher e da mulher repudiar o homem. Por quê? Porque são comunidades específicas. Mateus escreveu para judeus. Na comunidade judaica, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha direito, ela não podia se divorciar, tá? Então, ela sofria o pão que o diabo amassou, mas tinha que permanecer ali casada. Ela não tinha voz, não tinha direito, porque era uma comunidade patriarcal. Já no Evangelho de Marcos, ele fala do homem repudiar a mulher e também fala da mulher repudiar o homem. Por quê? Porque é uma comunidade romana, gente. É a comunidade que se a mulher enjoou da cara do homem, ela fala: vá te catar e vai embora. Entende? A história é a mesma, mas a aplicação da teologia ela se diferencia. Então é muito importante a teologia bíblica, porque você vai pormenorizar esses detalhes. A história é a mesma, mas a teologia, num pequeno detalhe, vai acentuar essa realidade. Tá bom, gente? Então, pega isso aí. Quando você estudar a Bíblia, né, passagens que tem 3 evangelhos, como a mulher do fluxo de sangue, Mateus, Marcos, Lucas e João, pega 3 Bíblias na mesma versão, é uma dica que eu tô dando, tá? Coloca uma do lado da outra, tá? Uma Bíblia do lado da outra, na mesma versão, e começa a analisar a versão do Evangelho de Marcos, a versão do Evangelho de Lucas e a versão do Evangelho de Mateus, que aí você vai começar a observar as diferenças do texto, tá? Isso aí são as teologias que estão sendo aplicadas às respectivas comunidades de cada evangelista. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, é de graça, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas postagens. Você que ainda não é inscrito, participa da nossa comunidade. Também quero dar boas-vindas ao pessoal que assiste os nossos vídeos aí e não se inscreve. Tem muita gente aí que assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito. Seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? E compartilha com o máximo de pessoas que você puderem aí, tá? Que você puder aí, tá bom, gente? E não esqueça de entrar nos cards que aparece aqui. Assista as nossas mensagens, nossas pregações aí, tá bom? Até o próximo vídeo.